Quando a verdade pesa, como encontrar força para o desapego? Quando uma pessoa foi criada numa religião tão intensa como a religião das Testemunhas de Jeová, então desapegar-se de crenças envolve muito mais do que isso. Quando ela passa a entender que certas crenças não fazem mais sentido para ela, porque ela pesquisou a fundo a Bíblia e percebeu que algumas crenças dessa religião não estão em harmonia com a Bíblia, e muitas vezes crenças fundamentais, estruturais. Então, o desapego não é apenas de hábitos, não é apenas de crenças, não é apenas de relações, até mesmo de uma identidade. Porque a pessoa cresceu muitas vezes nesse ambiente e a única coisa que ela conhece, a identidade dela, estava ligada a essa religião. Então, muitas vezes significa perder a segurança, é sentir-se inseguro, é romper com o que é conhecido para abraçar o desconhecido, e existe um medo natural do desconhecido. De fato, muitas vezes pode ser perder o chão emocional. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para poder te ajudar, porque eu sou o Valdir Camilo, eu sou cristão, eu sou pesquisador da Bíblia e também sou terapeuta especialista em saúde emocional. Eu tenho um método próprio, exclusivo, extremamente eficaz e com resultados muito rápidos, que podem ajudar você a eliminar depressão, ansiedade, distúrbio bipolar do humor, TDAH, também ansiedade generalizada, síndrome do pânico, e tudo isso em questão de pouco tempo. E por isso que eu estou aqui para poder te ajudar. E nessa questão aqui do desapego, também eu posso te ajudar em sentido emocional. Se você quiser saber como, clica no link que está aqui embaixo, tá? Me procura nesse link que eu vou poder te ajudar. Mas o ponto é que há uma boa notícia em tudo isso, que esse desapego não significa perder tudo. Há um espaço para você crescer. De fato, a partir dali, você começará uma vida de crescimento. Começará a viver uma fé autêntica, de acordo com o que você pesquisou e de que você se convenceu. Livre de medos, livre de pressões, né? A verdade bíblica liberta. Ela não veio para aprisionar, ela liberta. Como o próprio Jesus falou em João 8, 31 e 32, onde ele disse: se vocês permanecerem nas minhas palavras, são realmente meus discípulos. Olha só. Ou seja, se você decidir se apegar ao que você está agora entendendo da palavra de Deus, que você analisou e chegou à convicção, então você é discípulo de Cristo, é discípula de Cristo. É uma demonstração de ser um discípulo, porque você está se apegando à verdade bíblica. E ele disse que vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, a verdade liberta. Embora essa libertação inclua dor, porque é um processo, mas é maravilhoso, porque é libertador, como o próprio texto diz. Também eu vou ler para você aqui Marcos 10, 29 e 30, onde Jesus falou o seguinte: eu lhes garanto, falando para os seus discípulos, ninguém que deixou casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa das boas novas, que não receba 100 vezes mais agora, nesse tempo casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no futuro sistema de coisas, a vida eterna. Então veja que interessante, ele falou que ninguém deixou tudo isso para ficar sem nada. Deixou casa, muitas vezes perdeu irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de Cristo. Porque quando você decide seguir a Cristo, você tem perdas. Você tem que se desapegar. Não é abandonar essas pessoas. Muitas vezes essas pessoas é que abandonam você. Então exige essa perda e há um desapego. Mas como ele falou, você vai receber 100 vezes mais. Ele não mente. É óbvio que, como ele falou também, haverá perseguição. Mas você terá 100 vezes mais do que você tinha. E como colocou aqui, no futuro, sistema de coisas, a vida eterna. Então, não são só perdas. O ponto é você focar no que você vai ganhar. Né? A consciência limpa de estar se apegando ao que agora você está entendendo como sendo bíblico, ok? E é um processo, como eu vou explicar para você a partir de agora. Né? Um processo, é um luto, na verdade. Luto não é só de uma pessoa que morreu. É um luto realmente de uma situação da qual você saiu, da qual você tem que se desapegar. Então, a primeira coisa, reconheça seus sentimentos. Então, não se culpe, não se culpe por sentir tristeza, por sentir raiva, né? Raiva talvez por ter sido enganado, por ter pensado de forma errada, pelo tempo que você perdeu. Não, não pense dessa forma. Né? Não, não, aliás, não vá contra os sentimentos que você talvez vá ter nesse processo, no começo do processo, porque são reações naturais, né? De uma grande mudança. Agora, de tempo ao tempo também, você não muda da noite para o dia. Né? Então, você vai sentir o processo de luto, né? Que seria raiva, você vai sentir negação, negociação, vai tentar negociar com os seus sentimentos, vai sentir tristeza e, posteriormente, aceitação. Então, todo o processo de luto, você passa a sentir, né? Cada pessoa tem o seu ritmo, então siga o seu próprio ritmo. O ponto é, aceite o processo e caminhe nesse processo, não pare no meio do caminho. Busque apoio emocional. Inclusive, eu quero falar para você que eu tenho um grupo de terapia. Então, eu tenho sessões de terapia em grupo.
e os que frequentam esse grupo são testemunhas de Jeová, que estão nesse processo de mudança, esse processo de desapego, né? Se desapegar de coisas para poder se apegar ao que entendem ser verdade bíblica, né? É um processo. E esses testemunhos de Jeová também que passaram, né, muitas vezes, pelo desapego forçado, né? Perderam pais, filhos, perderam amigos, né? Por conta dessa religião, excluir, isolar as pessoas socialmente. E essas pessoas precisam de ajuda emocional e espiritual, também estão comigo no meu grupo. E se você quiser também saber mais sobre esse grupo de terapia, em que eu ajudo você tanto a ser bem racional, a entender o texto tal qual está escrito, sem dissonância cognitiva, né? Não permitindo que essa dissonância ofusque o seu raciocínio, como também dou técnicas mentais e emocionais para você conseguir fortalecer você diante dessas mudanças, ok? É só você clicar no link aqui embaixo, que você vai entrar em contato comigo e vai aprender mais, vai saber mais sobre essas sessões, tá? Permita-se também reconstruir, porque assim como é um processo de desconstrução, é um processo também de construção de algo novo, porém uma coisa sólida, aquele que foi um fruto de raciocínio, de estudo, com oração, que fez você entender o que já estava óbvio, estava na sua frente, como estava na minha frente, mas nós não conseguimos entender por causa da programação neurolinguística que é feita pela religião Testemunhos de Jeová. Então, o óbvio acaba não sendo inteligível, o entendido, por conta de uma programação mental que não permite isso. Mas agora você está nesse processo de desconstrução e também de reconstrução. Também valorize seu crescimento, né? Cada passo é uma jornada de vitória, você está vencendo, porque você está se permitindo, está mostrando coragem, está mostrando ter uma boa consciência, está determinado a viver essa boa consciência. Está pagando o preço da verdade bíblica, porque Provérbios 23 fala, compra a verdade. Você está comprando a verdade, né? E o preço que você está pagando vale a pena. Vale a pena, porque é a verdade que você está adquirindo. E com isso você está agradando ao coração do majestoso Pai Celestial, soberano Senhor Jeová, como também está agradando ao Filho dele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jeová é o Deus da verdade, Salmo 31:5. E Jesus é a própria verdade personificada, conforme João 14:6. E a palavra de Deus, o próprio Jesus falou em João 17:17, a tua palavra é a verdade. Então, por seguir a Bíblia, você agrada ao Deus da verdade e agrada à verdade personificada, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, conecte-se também, né? É importante você se conectar com pessoas que estão nesse processo, para você se ajudar. Por isso que eu falei do meu grupo, né? Um grupo de apoio, um grupo em que cada um está numa fase, e a fase de cada um é respeitada, mas cada um está progredindo, está prosperando em direção a poder ter a sua identidade verdadeiramente cristã, seguindo o que a própria palavra de Deus diz, né? E lembrando, finalmente, que Deus valoriza o coração sincero. Então, você está agradando a Deus por fazer isso. Também a Jesus Cristo, ok? Se fez sentido para você, se você não é inscrito ainda, se inscreva no meu canal. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você entende que precisam receber essa informação. É muito importante que você faça isso, para estar salvando muitas vidas, ok? Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.